Joel capítulo 2, parte B. Nós vamos ler a partir do versículo 18 de Joel capítulo 2. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda no mar morto, e a sua retaguarda no mar Mediterrâneo. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. A chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Vimos ontem que o capítulo 2 de Joel fala sobre arrependimento, convocação para um quebrantamento, e fala sobre uma promessa. E ontem falamos que o nosso arrependimento precisa ser profundo, constante, contínuo. O arrependimento não é um culto que choramos, não é um momento de oração onde lamentamos os nossos pecados, mas é uma obra profunda do Espírito Santo em nosso caráter, que vai sendo continuada e aprofundada. O arrependimento é uma obra da revelação do Espírito Santo sobre como nós somos, sobre os nossos pecados na ótica de Deus, e como nós precisamos nos dobrar, nos render a Jesus e à vontade dele todos os dias. E isso que traz a mudança. Arrependimento, a palavra no grego metanoia, significa mudança da mente, dos pensamentos, da maneira de enxergar a vida. Antes da promessa, Deus sempre trará arrependimento, mudança profunda no nosso coração. E aí, a partir do arrependimento, as promessas de Deus começam a se cumprir. E nesse trecho de Joel capítulo 2, Deus mostra as suas promessas que vão se cumprir sobre os que se arrependem. Literalmente, esse texto fala acerca da nação de Israel, que na história pós-Jesus tem sido endurecida para
para o Messias. Até hoje, como nação, Israel ainda não se dobrou ao Senhor, mas nos últimos anos ou nas últimas décadas, o número de conversão entre os judeus cresceu de maneira muito significativa, e para nós isso é um sinal profético da volta do Senhor. Mas essa promessa é para todos que se arrependerem nas nações. Quais são as promessas? Quando há arrependimento, quando nos submetemos ao quebrantamento que o Espírito Santo gera, a primeira promessa do Senhor é restituição. Verso 19 diz: e eu vos envio o cereal, o vinho e o óleo. Não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O versículo 25 diz: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, destruidor e cortador. Tudo aquilo que nós perdemos por desobedecer a Deus, por endurecer o coração, toda aquela manifestação do juízo de Deus, esses gafanhotos podem ser vistos como literais, no sentido de que invadiram mesmo e consumiram a terra de Israel, mas também, em alguns aspectos, a destruição que o inimigo traz na nossa vida, e não é porque o inimigo é forte e poderoso, é por permissão de Deus, por causa da nossa desobediência. Mas o texto diz que quando nos arrependemos, Deus trará de volta, restituirá tudo aquilo que o inimigo e o pecado destruiu na nossa vida. A restituição do Senhor é devolver o estado original, aquilo que a tua alma perdeu, aquilo que a tua família perdeu, aquilo que você perdeu espiritualmente e até às vezes financeiramente. Quando nos arrependemos e nos alinhamos ao coração de Deus, Deus é poderoso para restituir, devolver. A restituição do Senhor. E aí ele fala sobre o trigo, o vinho e o azeite. Pelo menos no versículo 24 fala: as eiras se encherão de trigo, lagares de vinho e de óleo. E é muito interessante perceber que o trigo significa, muitas vezes na Bíblia, a palavra, o vinho simbolizando a alegria do Senhor, e o óleo simbolizando o Espírito Santo. O Senhor está dizendo: eu vou restituir na tua alma, no teu coração, a minha presença, a minha palavra, a minha alegria. O meu Espírito Santo vai guiar, conduzir o seu coração. Esta é a maior restituição que nós queremos. É o reino de Deus em nós, a alegria de volta, o amor pelo ministério, o amor pela sua família, porque a aliança é gerada por Deus. E o Senhor vai nos dar de novo este amor pelo que Ele ama, a alegria de fazer a vontade dEle e renunciar à nossa. Isso é fruto de arrependimento, que é uma obra do Espírito Santo. A segunda promessa: quando nos arrependemos, nós vamos vencer todo tipo de medo. Versículo 21 diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas. No versículo 22 diz: não temais os animais do campo. Amado, quando nós começamos a buscar a face de Deus e nos quebrantamos diante de Deus, o Senhor vai nos enchendo da presença dEle e vai nos libertando dos nossos medos. Medos do futuro, medo do passado voltar, medo de pessoas, medo do inimigo, seja qual for o medo, o Senhor nos liberta do medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Nós experimentamos o amor de Deus, porque nos arrependemos, nos quebrantamos. Não podemos separar a promessa das condições. Toda promessa de Deus tem condições, lembre-se disso. O Senhor está dizendo que vai fazer isso quando nos arrependermos profundamente, quebrantamento, jejuns, lágrimas. Quanto mais profundo é o arrependimento, mais profunda é a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Mais profundo é o derramado Espírito Santo em nossa vida. E aí é a terceira promessa. Além de restituição e vencer o medo, em terceiro lugar a promessa é: eu derramarei o meu Espírito. O Espírito Santo, que é Deus. Deus é o Pai triuno. Deus é único, mas se manifesta através do Pai, Filho e Espírito Santo.
um grande mistério bíblico que não cabe na explicação lógica do nosso raciocínio humano. É para contemplar essa verdade e apenas temer. O Senhor é um só, Deus e Yahvé é um, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, que na antiga aliança vinha apenas sobre pessoas para um propósito específico, veio sobre sacerdotes, sobre reis, profetas. Moisés mesmo compartilhou com 70 um pouco daquela unção que estava sobre ele, mas agora há uma promessa para todos que invocarem o nome do Senhor. Todos que se dobrarem diante de Cristo Jesus, todos que se arrependerem dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus os encherá, os transformará, os visitará, mas não apenas visitará, habitará neles. Ele fará habitação em nós. Isso não é apenas uma doutrina que você diz, eu creio, eu tenho. Não, é uma realidade, é uma experiência viva. Ele é real, ele é pessoal, ele é mais real do que a pessoa que está ao teu lado e você pode ver. O Espírito Santo, que o Senhor Jesus prometeu e insistia com os discípulos no Evangelho de João, explicando no capítulo 13, 14, 17, dizendo, eu irei. A conversa de Jesus com os discípulos começa até de uma maneira interessante. Ele diz, vocês não devem temer. E eu, não temer por quê? Porque eu tenho que ir para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas tá bom, Senhor Jesus, mas por que temer? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito e Ele estará com vocês e Ele ensinará todas as coisas. Ele vai te ensinar a fazer a minha vontade. O Espírito Santo habita em nós. Precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Ele quer falar conosco continuamente, diariamente. Nós precisamos crer e experimentar essa intimidade com Ele. Às vezes por causa de maus exemplos, de pessoas que dizem estar ouvindo o Espírito Santo e profetizando, mas percebendo nessas falas muito mais alma, e às vezes até engano. Algumas pessoas acabam se reservando e dizendo, eu não entendo as coisas do Espírito. Mas nós precisamos de quebrantamento, de humildade. Nós precisamos estar saturados da palavra de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai falar de acordo com a palavra de Deus, e Ele vai aplicar a palavra de maneira viva e verdadeira em nosso espírito. Nós precisamos experimentar essa vida no Espírito, orar no Espírito, nos relacionarmos uns com os outros no Espírito. O Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas. Ele nos guia a toda a verdade bíblica, a verdade de Deus. Quando você ouve algo e você é sensível ao Espírito Santo, você vai perceber, essa palavra que estão pregando ali é engano, isso não está de acordo com o Espírito Santo. Ele vai te dar a verdade. Quanto mais eu amo a verdade, mais eu conheço a verdade, e a verdade me liberta. Mas não apenas acerca das coisas do Senhor, às vezes até coisas que nós não entendemos muito bem, o Espírito Santo nos dá um sinal, testifica, isso não é verdade. Às vezes não entendemos, não sabemos explicar, mas há no nosso coração aquele sinal do Espírito Santo, como o semáforo, o Espírito Santo coloca o sinal verde, para a gente continuar, e às vezes ele coloca o amarelo, atenção, e às vezes ele acende o vermelho, não vá, pare, retroceda. O Espírito Santo, ele vai ser derramado? Não, ele já foi derramado. O versículo 28 se cumpre no Pentecoste. O Senhor diz através de Joel, acontecerá depois do arrependimento, depois do crer em Jesus, porque o Espírito Santo só enche e só habita nos que creem em Jesus, se rendem a Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado e nos faz acessíveis ao trono da graça, e o Espírito Santo nos enche. Mas antes de crer em Jesus, o Espírito Santo está tentando convencer a cada ser humano na terra de crer em Jesus. O Senhor Jesus ensinou, Ele convencerá o mundo do pecado. Qual pecado? Dos pecados. Não, o pecado mais grave e que leva todos ao inferno, o pecado de não crer em Jesus. Quem não crê em Jesus, e o crer não é o acreditar,
intelectualmente, concordar que ele existe, o crer de se render, de se submeter, de obedecer a Jesus, o Espírito Santo, todos os dias, ele convence, ou tenta convencer toda a humanidade a crer em Jesus. Por isso, não crer no Senhor Jesus e viver para ele é resistir ao Espírito Santo. Todos, sem exceção, estão sendo tocados pelo Espírito Santo para arrependimento. Mas nem todos decidem se render e se entregar a Ele. Quando você se converte, a obra do Espírito Santo não começou naquele momento. Ele já vinha tentando te convencer desde quando você começou a entender as coisas bem pequeno. Não é isso que o Senhor fala para o apóstolo Paulo? Quando o Senhor Jesus aparece para ele, a primeira palavra que o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Espírito. O Senhor diz: Saulo, o Espírito Santo estava tentando te convencer há muito tempo, mas você estava endurecendo ao aguilhão, aquele objeto para que os animais obedeçam. O Senhor diz, o Espírito Santo estava tentando te guiar, mas você endurecia, estava só se ferindo, porque quanto mais endurecemos o coração para a voz do Espírito Santo, nós vamos nos ferindo, nós vamos perdendo, nós vamos sendo destruídos. O Espírito Santo seria derramado e foi. A profecia de Joel no capítulo 2, versículo 28, se cumpriu em Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro vai pregar após o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, e ele diz: o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel profetizou. Mas não foi só para aquele momento. Lá em Atos 2, na pregação de Pedro, ele diz: e esta promessa é para vocês, para vossos filhos e para todos os que vierem a crer. Este derramar não foi limitado a Atos 2, ele ali foi inaugurado. Até o dia da volta do Senhor Jesus, o Espírito Santo está a trabalhar, está atuando, está ministrando a todos os que se rendem a Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos enche com qual propósito? O propósito de ser cheio do Espírito Santo não é para você ter uma experiência, não é para você ter uma sensação boa, não é para você não ficar mais triste com os seus problemas. Não, o Espírito Santo vem nos encher para nos transformar e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo. Os dons são maravilhosos e o Espírito Santo concede os dons, mas a obra principal do Espírito Santo é transformar o nosso caráter. É o fruto dele na nossa vida, que é mansidão, domínio próprio, é amor, paz, bondade. Gálatas capítulo 6, a obra do Espírito Santo é nos tornar mais parecidos com Jesus. Por isso o texto diz, quando o Espírito Santo é derramado, ele diz: vossos filhos e filhas profetizarão. Ou seja, o Espírito Santo vai te dar poder com um propósito. Você vai falar da parte de Deus. Profetizar a palavra de Deus vai sair da tua boca. Seus filhos e filhas vão levar a palavra de Deus para onde? Para todas as nações. A nossa versão não fala, mas a nova versão da Bíblia Viva fala: para as nações. Nós profetizarão, vossos velhos sonharão, não haverá idade que limite o que o Espírito Santo vai fazer, porque enquanto você está vivo, Deus tem propósito na sua vida e através da sua vida. Os velhos vão ter sonhos, vão voltar a ter projetos do reino de Deus, e os jovens terão visões, eles terão a visão do coração de Deus, eles terão propósitos de Deus sendo gerados na vida deles. Não há idade que limite a obra do Espírito Santo. Nossas crianças estão sendo cheias do Espírito Santo. Nós temos nos surpreendidos com adolescentes nossos. O Senhor visita todas as gerações da igreja, todas as gerações. E ele diz: até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E aí ele vai falar dos sinais do final dos tempos, que amanhã, no capítulo 3, nós vamos falar sobre o dia do Senhor. E o verso 32 diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor em verdade, com o coração sincero e quebrantado, vão experimentar a manifestação da salvação do Senhor. Salvação é estar em Cristo. Cristo é a salvação. Ele é a vida eterna. Salvação não é pós-morte. Salvação é a vida de Cristo em nós,
que nos levará para a eternidade nele. Há detalhes do texto que não dá para discorrer, quando fala acerca dessa restauração muito profunda acerca de Israel. O verso 32 fala que no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, e aí depende muito da posição escatológica de cada um. Aqueles que creem no milênio, em 1000 anos literais na terra, creem que assim será no milênio, que todas as nações irão para Jerusalém, o Senhor Jesus governando a partir de Jerusalém durante 1000 anos de paz sobre a terra, até que a nova Jerusalém desça, e nós vamos estar com o Pai, com o Senhor Jesus, toda a eternidade. A eternidade é a vida em Cristo, agora e no dia da vinda dele, para todo sempre. Que o Senhor Jesus seja glorificado e que nós possamos nos submeter ao processo de Deus para alcançarmos ou experimentarmos as promessas dele na nossa vida. Deus nos abençoe, amado, em nome de Jesus.